a gente precisa assumir o nosso lugar de mãe, né? Assumir o lugar de mãe é assumir a responsabilidade pelos filhos, né? Olhar para os filhos. Não adianta você só levar o garoto de 16 e o de 12, né? Essa mãe botou os dois no mundo. Precisa assumir a responsabilidade de cuidar deles. Não só levar no médico como ela fez, ela precisa ocupar o lugar dela. E o meu papel foi fazer ela enxergar toda essa dinâmica. Por quê? Porque o garoto só vê autoridade em quem? Ele não vê autoridade na mãe, ele vê autoridade na avó. Por quê? Porque a mãe está ocupando o lugar de filha. É a avó que dá a última palavra. Então, a pergunta é: qual o lugar que a mãe está ocupando? Você ocupa o seu lugar de mãe? E eu sei, você pode estar aí pensando e dizendo, né? Ah, mas ela precisa trabalhar, e quem é que vai olhar o filho? E lá ela tem os tios que olham. Tá, beleza, mas é só essa possibilidade que existe? A que preço isso está acontecendo? O filho pode estar sendo olhado pelos tios e nessa dinâmica louca, nesse contexto doido, onde não tem uma referência, né? E a referência é a avó e a mãe se sente desautorizada. Para ele, a mãe é como filha da avó. É a avó que é a autoridade. Então, é a avó que dá a última palavra. Ele pede para a mãe, ela disse assim para mim. Ele pede para mim, doutora? Reclamando do garoto. Ele pede para mim? Eu digo não? Aí ele vai lá, pede pra avó, a avó diz sim, e ele faz o que a avó manda, porque a avó deixou. Então a mãe dela desautoriza ela, quer dizer, a mãe dela também tira ela do papel de mãe. E aí ela põe a responsabilidade no filho? Não. Você precisa se dar conta de que a gente tem que ocupar o nosso lugar, é ter prioridade em olhar para os filhos, principalmente nesse momento da adolescência. Por quê? Porque se a gente muda o contexto, o ambiente que o adolescente está vivendo, talvez ele não vá mais precisar da medicação, né? Talvez a gente consiga tirar ele desse estado depressivo, ele consiga ter uma relação mais próxima com a mãe, né? Porque nessa bagunça, a mãe fica ocupando o tempo dela, limpando a casa da mãe dela. Né? Ela não tem tempo só com o filho. Eu perguntei isso para ela. Você tem um tempo só com seus filhos? Não. Ou ela está trabalhando, ou ela está em função da mãe dela. Por quê? Porque ela ainda tá filha. Ela ainda é filha da mamãe. Você que está me ouvindo é filha da mamãe? Já passou por isso? Já conhece alguém nessa posição? Então, se você está nessa posição, reflita, porque o seu filho com certeza vai sofrer. Por quê? Porque você é a mãe, não é a avó. Ele precisa da mãe, da autoridade da mãe, não da avó. Porque vó tem outra função na vida dos nossos filhos, né? Por mais que você queira que a avó, que é a avó que cuida, a avó que cria. Eu já dei um exemplo aqui de uma menina que a avó reclamou que ela não fazia nada em casa, que ela não arrumava o quarto dela. Por quê? Porque a avó faz por ela. E por que a avó faz por ela? Porque é vó. Né? Porque é vó, porque ela não consegue ser a mãe, de dar o limite, de dizer não vou limpar, o quarto é seu. É claro que eu não estou aqui julgando essa mãe, eu entendo a posição dela, mas não tem só essa possibilidade na vida, né? Ela pode fazer diferente, ela pode ocupar o lugar dela de mãe, ela pode assumir a responsabilidade dos 2 filhos que ela tem. Um de 12, um de 16. Ela, inclusive, pode viver a vida dela, porque ela negou casar com alguém que ela gostava, por conta da mãe. Essa parte eu não acreditei. Essa parte eu tive que respirar fundo, esperar para falar alguma coisa, porque como que uma mulher abdica de casar com alguém por causa da mãe? Porque ainda é filha, porque ainda é uma criança, porque ainda tem uma relação com a própria mãe que é simbiótica, que a gente chama na medicina, né? Que é uma simbiose, uma se nutre da outra, vamos dizer assim, né? Uma se alimenta da outra. E precisa quebrar isso, precisa quebrar. Se você tem um filho, se você botou um filho no mundo, você precisa crescer, precisa amadurecer, precisa se tornar mulher. Não dá para continuar sendo a filhinha da mamãe.
né? Eu posso estar sendo muito dura, mas essa é a realidade, essa é a verdade. Porque senão você vai fazer que nem essa mãe, vai levar num especialista, porque o seu filho está deprimindo, porque o contexto que ele vive é ruim, ele vai precisar tomar medicação, né? Claro que se ele fosse fazer uma terapia, seria muito melhor, né? Só que aqui onde eu atendo, o contexto é outro, não existe muito psicólogo que atende adolescente, essa é a verdade. E é um dos motivos de eu estar aqui na internet, no digital, convencer as pessoas que os adolescentes precisam de nós, adultos, né? Porque a adolescência é deixada de lado em todas as áreas, inclusive na pediatria.